Sony quer encerrar o arco criado em Espetacular Homem-Aranha 2. Jared Leto quer que o seu Coringa lute contra o Coringa de Joaquin Phoenix. E Marvel finalmente confirma quando o Homem de Ferro descobriu pela primeira vez as Joias do Infinito. Já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal porque esse vídeo merece sim a sua inscrição e o seu like. Mas e aí, já fez isso? Então agora, Neto, puxa a vinheta, cara. Os fãs estão loucos para ver o Jared Leto como Morbius dentro do universo de supervilões da Sony. Porém, parece que antes disso acontecer, veremos o ator novamente interpretando Coringa dentro do Liga da Justiça Snyder Cut. Tudo bem que isso é uma notícia que, cara, nem todo mundo tá ansioso para ver, até porque, nossa, ele não agradou nem um pouquinho a parcela dos fãs, ele interpretando o Palhaço do Crime. Cara, tipo, de verdade, ficou devendo muito mesmo a interpretação do Jared Leto como Coringa. E, né, muita gente acabou não curtindo ele. E como ele foi substituído por Joaquin Phoenix, parece que ele não gostou nem um pouco disso. E pelo que parece, cara, ainda existe mais mágoas ali dentro, viu? Tanto é que essa notícia de hoje até parece que o negócio ficou pessoal, hein? De acordo com as mesmas fontes que disseram que Ben Affleck estava voltando como Batman em The Flash, Jared Leto quer que a sua versão do Palhaço do Crime enfrente a de Joaquin Phoenix em algum momento. E talvez, cara, eu digo de novo, talvez esses caminhos entre esses dois personagens podem se cruzar graças ao multiverso que a DC Comics está criando. Agora todo mundo quer fazer multiverso, é incrível, tudo bem, cara. A DC começou com aquele negócio lá nas séries da Warner e tudo mais. Eles começaram, agora que a Marvel vê e tudo mais. Enfim, nesse assunto a gente não vai discutir, né? Quem entrou primeiro. É claro que ainda existe aquela possibilidade de 3 Coringas existirem na mesma realidade. Porém, isso é algo que, cara, não tá definido. Até porque, cara, 3 Coringas existirem na mesma linha do tempo não faz a menor lógica. E se por acaso o Coringa do Jared Leto fosse enfrentar o do Joaquin Phoenix, cara, o do Joaquin Phoenix estaria muito, mas muito velho. Até porque já teria se passado anos e anos que aquele Coringa do Joaquin Phoenix fez tudo que ele causou lá no filme do filme solo do Coringa. Tá, mas agora voltando ao que a gente tava dizendo, cara, o ator ficou bolado pelo fato do Joaquin Phoenix ter roubado o papel dele. Cara, e o mais engraçado é que ele nem só roubou, como, pô, ainda fez até melhor, né? Pô, isso deve ter doído, velho. Deve ter doído muito. Resta saber se a Warner vai gostar de fazer esse encontro entre Coringas. Cara, a porta tá aberta, né? A gente tem aí o multiverso da DC Comics vindo a aparecer graças a The Flash. Então, cara, a possibilidade existe. E, cara, tá ficando na moda esse negócio de, cada versão diferente de personagem vindo a se encontrar. A gente tá vendo isso na Marvel, né? Com o Aranha-Verso, dos 3 Homens-Aranhas vindo a se encontrar. A gente também tem as séries do Flash, né? Que o Flash lá do DCU se encontrou com a série do seriado. Também foi um encontro muito épico isso daí também. E possivelmente a gente pode ter um encontro entre Batman acontecendo no próprio filme do Flash. Mas como eu tava dizendo, cara, a porta tá aberta. Resta saber se por acaso a Warner vai querer apostar nesse negócio. E você ia curtir esse negócio de tipo um encontro entre 3 Coringas? Ou pelo menos uma luta entre o Coringa do Jared Leto contra o do Joaquin Phoenix? E quem que você acha que ganharia essa batalha? Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Então comenta aqui, cara. As Joias do Infinito estão desde o começo do CM e foram elas que regiram toda a saga do infinito da Marvel Studios. Só que quando elas foram começando a aparecer lá nos primeiros filmes, cara, os heróis não faziam a menor ideia de que artefatos eram aqueles. O Capitão América, por exemplo, não tinha ideia que o Tesseract era a joia do espaço quando enfrentou o Caveira Vermelha lá em Capitão América, o Primeiro Vingador. E o Doutor Estranho não tinha a menor ideia quando estava brincando com a Joia do Tempo lá no seu primeiro filme, quando ficou mexendo com uma maçã. Mas aí é claro que depois veio os filmes dos Guardiões da Galáxia, Thor, o Mundo Sombrio, e as Joias do Infinito acabaram ficando mais conhecidas entre os nossos queridos heróis. Só que pelo que parece agora, meu querido nerd, foi revelado pela própria Marvel de uma forma oficial que Tony Stark já sabia da existência das Joias do Infinito bem antes que o Doutor Estranho explicasse elas pra ele lá em Guerra Infinita. Em uma das cenas finais de Vingadores A Era de Ultron, o Thor explica brevemente ao Tony Stark e a Steve Rogers o que são as Joias do Infinito e quão poderosos são os seus poderes. E antes que o Thor voe para longe nessa cena, o livro final, The Wakanda Files, confirma por meio de uma entrada de um diário de Tony que essa foi a primeira vez que o Homem de Ferro obteve alguma coisa sobre as 6 joias brilhantes que existiam no universo e que tinham um potencial destrutivo gigantesco. Então, ao que parece, desde aquela cena final lá de Vingadores A Era de Ultron, o Tony Stark e até mesmo o próprio Steve Rogers, mas principalmente o Tony, já tinha o conhecimento da existência das Joias do Infinito. E o mais da hora é que a gente tem a informação que é dita nesse diário. Se liga só, abre aspas. Aguarde, estou realmente enterrando a liderança aqui. Thor mencionou 6 pedras do infinito que estavam no centro de um redemoinho e foi a destruição da Terra. E uma delas aparentemente está deslumbrando na testa do Visão. Podemos falar sobre isso por um segundo?
Pedras do Infinito? E eu sei, cara, você deve estar se perguntando, tá, Rodrigo, cara, esse negócio de Wakanda Files, que negócio é esse? Que tipo de livro é isso? Isso é canônico? Isso daí é oficial? Ou é tipo, nossa, rumor ou teoria maluca de fã que escreveu esse livro? E não, nerdizada, pelo que já foi confirmado, o The Wakanda Files conta uma perspectiva do UCM na visão da Shuri e, cara, é totalmente canônico e oficial. Portanto, qualquer coisa que estiver dentro desse livro deve ser considerado, tipo, sei lá, o evangelho do UCM, entendeu? O negócio, tipo, é sério mesmo. Tá, mas agora vamos comentar um pouquinho sobre isso. O Tony Stark sabia, sim, da existência das Joias do Infinito. Então, cara, se ele já sabia da existência das Joias do Infinito desde Vingadores a Era de Ultron, por que será que ele não tomou nenhuma providência para tentar ir atrás desses artefatos ou coisa do gênero? E bom, talvez a resposta para isso seja que, cara, quem ficou encarregado dessa missão foi o Thor. A gente viu que a última vez que o Thor se encontrou com Tony Stark e com Steve Rogers foi exatamente durante essa cena que eu tô mencionando aqui pra vocês, a cena final de A Era de Ultron, aonde o Thor fala que ele vai atrás desses artefatos super poderosos. E a gente tem a confirmação de que o Thor realmente foi atrás desses artefatos lá no começo de Thor Ragnarok. Fora que depois o Tony teve muitos e muitos outros problemas com os acordos de Sokovia e tudo mais, aquela treta toda de guerra civil. Então, possivelmente, cara, ele ficou muito ocupado com a cabeça dele em todas aquelas outras coisas que estavam acontecendo. O Tony Stark não levou a sério as Joias do Infinito até Vingadores Guerra Infinita, mas pelo menos agora a gente sabe que lá no começo, cara, lá em Vingadores a Era de Ultron, ele já tinha o conhecimento dessas Joias do Infinito, ou que pelo menos já tinha se questionado sobre a existência delas, e, cara, isso é muito, mas muito interessante mesmo. Ficou muito claro que a Sony não tinha a menor ideia do que estava fazendo quando ela decidiu fazer o reboot do Homem-Aranha e trazer o espetacular Homem-Aranha de Andrew Garfield. E o fim de toda essa história foi aquilo que a gente viu, né? O Andrew Garfield tretando com a Sony, o projeto todo do espetacular Homem-Aranha sendo cancelado, até mesmo, cara, já tendo confirmado os outros filmes que viriam em seguir. No caso, o espetacular Homem-Aranha 3 e 4. O bagulho já estava até confirmado e eles simplesmente cancelaram, cara. Fica muito uma bad, entendeu? Ainda mais que no final do segundo filme a gente teria a introdução do Sexteto Sinistro, cara. Com certeza a gente veria tudo isso acontecendo, do Sexteto vindo a aparecer no terceiro filme, só que nunca vai acontecer isso. E isso foi uma coisa muito triste, pois a gente viu que o Andrew era um ator que realmente amava o Homem-Aranha e lutava para que o Spider fosse em seus filmes do jeito que a gente acreditava que um herói deveria ser. Mas por causa da Sony e dos engravatados lá que queriam ficar se metendo no filme, acabou saindo o que saiu, né? No entanto, meu querido nerd, existe sim uma luz no fim do túnel pro Homem-Aranha do Andrew Garfield e o nome dela é multiverso cinematográfico da Marvel. Provavelmente o Andrew volte como Homem-Aranha ao lado de Tobey Maguire e Andrew Garfield em Homem-Aranha 3 do UCM. E mais do que isso, meu querido nerd, ao que parece, os planos da Sony e também da Marvel Studios não são apenas de trazer o Andrew de volta apenas em Homem-Aranha 3 e pronto, encerrar a história dele por aí. Não, os planos com o Andrew são muito maiores do que isso. Afinal, de acordo com o insider Daniel Richtman, ele afirma que o ator pode sim continuar sua história não terminada em espetacular Homem-Aranha 2, e que a Sony planeja fazer isso fazendo com que haja alguns encerramentos de arcos que foram colocados durante o filme de Andrew Garfield. O plano é abordar e encerrar a história de The Amazing Spider-Man 2, diz o informante. Então se liga só, nerd, de acordo com essa notícia, a Sony / Marvel Studios planeja fazer exatamente isso, trazer com que The Amazing Spider-Man 2 tenha uma continuidade, fazer com que continue a história do filme, ou que pelo menos encerre alguns arcos que foram criados durante a trama. É claro que isso tudo é um negócio que tem que ser sim muito bem estudado, porque ainda existe aquele negócio, né, aqueles rumores de que o Andrew ainda tá tretado com a Sony, apesar de anos após o ocorrido, ele ainda tá um pouco tretado, então é um negócio que, cara, vai ter que ser estudado, tipo, mesmo que ele venha a aparecer em Homem-Aranha 3, uma hora ou outra, se por acaso esses planos vierem a se concretizar, dele voltar a fazer um próprio filme dele, ou até mesmo estrear uma série de TV como vem sido comentado, cara, possivelmente ele vai voltar a trabalhar com a Sony. E como eu disse, apesar de muita das pessoas que estavam trabalhando na Sony naquela época que houve a treta com ele, não estarem mais atualmente, talvez ainda ache uma espécie de receio, alguma mágoa do próprio ator, entendeu? A gente não sabe, isso aqui é só suposição, claro. Mas mesmo assim, cara, encerrar o arco criado em The Amazing Spider-Man 2, cara, pra mim pelo menos, super válido. Encerrar o arco criado naquele final lá com o Sexteto Sinistro é algo que eu gostaria muito de ver, especialmente se for o Homem-Aranha do Andrew que encerraria esse arco, seria algo fenomenal. E fora inúmeros outros arcos que foram criados durante o filme que, cara, merecem sim um encerramento digno. É claro que eu também quero saber o que você pensa sobre tudo isso, então comenta aqui. Mas não só comenta sobre isso, como também sobre todas as coisas que falamos nesse vídeo de hoje. O que você achou de tudo isso? Deixa a sua opinião sobre tudo isso que conversamos nesse vídeo de hoje
aqui nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado mesmo de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima, meu querido nerd. Tchau!